Olá, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bom que você está aqui nos assistindo, que bom que você está aqui disposto a ouvir da palavra do Senhor, disposto a tentar compreender um pouquinho mais o que Deus tem para a sua vida, uma alegria para nós como igreja, para mim como pastor, que você esteja assistindo esse vídeo. Eu espero que essa mensagem realmente vá de encontro àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, amém? Meus irmãos, eu gostaria de começar esse culto com uma oração e queria dividi-la pelo menos em duas partes. A primeira parte é pela crise que estamos passando. Você poderia orar pelas pessoas que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, pelos entes que os entes queridos que já se perderam. Você poderia orar pela questão financeira, que é uma crise que está começando a aparecer para nós também. Então, pedindo que Deus guardasse sua casa, sua família. E uma segunda oração, irmãos, é uma oração de gratidão. Por que de gratidão? Porque Deus é bom demais. Aqui a igreja está vazia, eu estou aqui na frente das cadeiras e não tem ninguém, eu estou sozinho. Você está aí na sua casa e você pode ouvir a palavra. Isso é um motivo de gratidão, meus irmãos. Deus permitiu essa tecnologia que nós temos hoje e graças a essa permissão de Deus, a essa tecnologia, hoje nós podemos como igreja nos reunir fisicamente distantes, espiritualmente próximos. Isso é bênção de Deus. É bênção de Deus poder fazer parte da igreja do Senhor. É motivo de alegria, é motivo de festa. Amém? Vamos fazer uma oração, então. Você aí na sua casa, feche os teus olhos, dê a mão para os seus familiares. Isso, pega todo mundo juntinho. Vamos agradecer ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Amém? Feche teus olhos, olhe comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu quero vir à Tua presença para começar esse culto, louvando e adorando o Teu nome, pois o Senhor é digno, merecedor de toda a honra e toda a glória. E o nosso pedido, Senhor, nesse momento vai de encontro a essa necessidade de saúde que estamos passando, ó Pai. Pedimos a Deus por aqueles que estão enfermos nos hospitais, pedimos a Deus pelas suas famílias, intercedemos por toda a parte médica e de saúde, Deus, do nosso estado, da nossa nação. Intercedemos, ó Deus, pedindo o Teu alento, Deus, o teu cuidado, Pai, o Teu renovo, Deus, sobre aquelas famílias que já estão enlutadas porque perderam entes queridos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia e console o coração dessas famílias em nome de Jesus, ó Deus. Queremos pedir, Senhor, que Tu venhas olhar por toda essa situação. Nós sabemos que o Senhor está atento, nós sabemos que o Senhor está agindo e por isso descansamos em Ti. Mas clamamos a Deus, clamamos por todas as pessoas pedindo a Tua graça e a Tua providência. Também, ó Deus, nessa oração nós queremos pedir que o Senhor nos guarde, nossa família, nossos irmãos, nossos vizinhos, amigos, colegas, parentes, nossa cidade, ó Deus, em nome de Jesus. Põe a Tua mão e protege-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, da crise da saúde. Guarda-nos, ó Deus, da crise das finanças que parece estão por vir nos próximos dias e meses. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está depositada no Senhor. Por isso, põe a Tua mão sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos também, ó Deus, fazer um agradecimento, expressar a nossa gratidão. Porque, Senhor, em meio a essa situação, em meio a essa dificuldade toda, o Teu Evangelho, ó Deus, tem se espalhado. A Tua palavra tem sido pregada, Senhor, ainda que não, ó Deus, fisicamente, um a um, ou nos cultos normais da igreja, mas através desses equipamentos, através, ó Deus, dessa tecnologia que o Senhor deixou, ó Deus, que existisse nesse tempo, para que fosse usada também para isso, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor realmente abençoe, ó Deus, cada igreja que tem procurado gravar os seus cultos, tem procurado fazer cultos ao vivo. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra não está presa, a Tua palavra, Senhor, não está impedida de circular, ó Deus. A Tua palavra, o Teu Espírito Santo, ó Deus, é poderoso para todas as coisas, em todos os lugares. Por isso, vai de encontro ao coração, ó Deus, de cada pessoa, Deus, que vai assistir um culto, que vai ver uma mensagem, ainda que seja um pequeno pedaço, Deus, de uma mensagem, ainda que seja um pequeno relance, Deus, de uma palavra, que o Senhor já toque no coração, ó Deus, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, porque é um privilégio para nós podermos nesse momento, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra, Senhor, e
um grande privilégio, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Querido, eu quero meditar com você hoje lá em 1 Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Nós vamos estar lendo os primeiros 16 versículos. É a história de Elias, ou parte da história de Elias. Elias é um homem muito conhecido, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Cá entre nós, entre eu e você aqui, eu tenho um encanto por Elias, porque ele é um homem extraordinário. E o que Deus fez através desse homem é algo fantástico, irmãos. Eu, particularmente, é um dos personagens bíblicos que mais me encanta, que mais mexe comigo. Bom, vamos ler então? Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, ou só escute o que eu vou ler aqui, mas preste atenção de alguma forma nas palavras de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Elias era de Tisbé, em Gileade. Disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordens para que levassem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabo de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Glória a Deus. Feche teus olhos, irmão. Senhor meu Deus, que bênção a Tua palavra. Não há nada, Senhor, sobre a face da terra que se compare à Tua palavra, Senhor. Palavras de sabedoria, de graça, de conforto, orientação, ó Deus. Palavras, ó Deus, que nos ensinam a viver. Palavras, ó Deus, que puxam a nossa orelha quando nós precisamos. Palavras que são infinitamente maiores do que a nossa capacidade de compreender. Então, nesse momento, o Senhor podia ser misericordioso conosco. O Senhor poderia, em primeiro lugar, apaziguar a nossa mente, ó Deus. Tantos problemas, tantas coisas para se pensar, que a gente possa focar nesse momento somente na meditação da Tua palavra. O Senhor poderia tranquilizar o nosso coração, às vezes angustiado, um pouco preocupado, mas acima de tudo o Teu Espírito Santo, o nosso verdadeiro pastor, o soberano Senhor, poderia ver e nos dar entendimento da Tua palavra, porque sem o Teu Espírito, Senhor, nós não vamos conseguir compreender. Tua palavra é grande demais, é perfeita demais. E quem somos nós, além de pecadores, ó Deus, diante da Tua santidade?
Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Teu Espírito Santo nos guie nesse momento para meditarmos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, eu sei que você está preocupado. Eu sei que você está demorando mais do que era costume para dormir. Eu sei que você talvez tenha colocado a sua cabeça no travesseiro e o sono que vinha com tanta facilidade parece que não vem mais tão rápido. Eu sei que talvez nas horas vagas você se pegue pensando numa pergunta: como é que vai ser daqui para frente? Sabe por que eu sei? Porque eu também estou assim. Eu também tenho minhas preocupações. Eu também tenho minhas angústias. E eu também, quando coloco a cabeça no travesseiro, bate uma pergunta: e daqui para frente, como é que vai ser? Somos humanos, irmãos. Temos nossas fraquezas e nos assustamos diante dos problemas. E estamos diante de uma crise muito grande, uma crise mundial. Pessoas morrendo em todos os lugares do mundo, países que estão completamente abatidos, sem força de reação. Estamos vendo cenas terríveis, cenas de guerra, que não gostaríamos de ver. Estamos preocupados com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos. Nos preocupamos com a saúde deles. Não queremos que nada de mal os atinja. Temos medo. Mas não é só isso. Ao horizonte parece que se levanta uma outra crise, provocada pela crise da saúde. Escutamos rumores na imprensa, nos jornais, nos veículos de comunicação, entre os especialistas, de que a crise da saúde vai gerar uma crise na economia. E a economia é algo que sempre nos assusta, porque ela fala diretamente em relação ao pão que colocamos sobre a nossa mesa. Estamos preocupados em perder o emprego. Estamos preocupados em pagar as contas, em honrar os compromissos que assumimos. Alguns receberam férias, mas não receberam dinheiro, porque os patrões não tinham como pagar. Alguns empresários estão angustiados, porque conforme os dias vão passando, eles vão tendo que tomar decisões, e muitas dessas decisões incluem a demissão de outras pessoas. Estamos olhando no horizonte e parece que estamos vendo nuvens escuras de crise subindo. Humanamente, nos parece que os próximos meses serão de muito aperto financeiro. Isso nos assusta, isso nos preocupa, isso nos deixa um tanto quanto desestabilizados. Mesmo não querendo aceitar, mesmo não querendo concordar, nos parece que é verdade. Basta para isso uma visita ao supermercado e você percebe que de uma semana para outra os preços mudaram. Basta uma passagem rápida de pesquisa na internet, em sites sérios, e você vai perceber que algumas demissões já começaram a acontecer. O fato é, irmãos, que nos parece, que no horizonte, nuvens escuras de crise financeira se levantam. Meu desejo e a minha oração é de que isso não aconteça. Não aconteça. Mas eu não vou mentir para você, meu irmão, eu não vou mentir. Eu tenho medo e receio de que isso aconteça. Sim. Tenho medo porque sou pai de família. Tenho medo porque preciso pagar minhas contas. Tenho medo porque convivo com pessoas e sei das suas dificuldades de sobreviver. Tenho receio porque tenho companheiros que já estavam em crise antes desses problemas. E a perspectiva agora é ainda pior. Se você é humano como eu tenho certeza que você também tem um pouco de receio. Talvez você seja um homem com mais fé e com mais coragem do que eu.
e não esteja nem um pouco preocupado. Eu admiro você, de verdade. Mas eu estou com um pouco de receio. Um pouco de receio. E meditando sobre isso essa semana, pensando um pouquinho sobre tudo isso ao longo dos dias, eu me lembrei dessa história que nós lemos, a história de Elias. E eu me lembrei que Elias estava também enfrentando crise, irmãos. Ele enfrentava uma grande crise de fé na sua nação, e essa crise de fé gerou uma crise econômica gigantesca, e se tudo não fosse piorar, ainda veio a seca, e o que estava ruim piorou de vez, e Elias se encontrou então numa situação de extrema crise. E foi nesse momento em que Elias se encontrou nessa encruzilhada de crise tão grande, principalmente na questão financeira, que Elias foi apresentado ao Deus provedor. Isso mesmo. Frente à crise econômica que abalava Israel por causa da seca, e frente à crise religiosa que fazia com que Elias tinha que fugir para não ser morto, Elias foi apresentado ao Deus provedor. E eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus provedor. E assim como Ele foi o provedor na história de Elias, em meio à crise tão profunda que aquele homem estava passando, eu quero dizer para você que em meio às nossas crises, Deus sempre foi e sempre será o Deus provedor. E que nós podemos descansar, e que nós podemos confiar, e que nós podemos esperar, porque nós cremos em um Deus provedor. E dentre tantas lições que essa história de Elias nos ensina, uma delas tem tudo a ver com a provisão de Deus. Sim, porque essa história fala de um Deus provedor. E nessa noite, irmãos, você aí na sua casa, eu aqui na igreja, eu gostaria de olhar para esses versículos, para esses 16 versículos, e tirar 4 lições, tirar 4 aprendizados acerca do Deus provedor, no intuito de tentar acalmar um pouco o nosso coração e a angústia que talvez venha subindo em nós. Amém? Me acompanhe com isso. Primeira lição que eu aprendo acerca do Deus provedor nesse texto, nessa história de Elias. Ela é muito clara, mas muito necessária. Eu e você, nós precisamos de um Deus provedor. Nós precisamos do Senhor. Se você observar o versículo 1 e o versículo 7, nós somos apresentados a uma crise. Elias chega ao rei Acabe e a Bíblia diz que Acabe foi o pior rei de Israel. Imagina você receber um título desse, irmãos. O pior rei de Israel. Pensa comigo, que coisa horrível. Acabe era completamente idólatra, capacho de Jezebel, sua mulher, que também não valia um pacote de farinha. E a Bíblia diz que ele era o pior rei de Israel. E Deus levanta então Elias, um homem normal, de um lugar normal, para ser um grande profeta na nação de Israel. Elias vai até o rei e lhe passa uma mensagem, no mínimo assustadora. Ele diz assim: rei, a partir de hoje não choverá mais em Israel, nem sequer o orvalho cairá, até que eu fale novamente. E se você observar o versículo 7, o texto diz que a seca, com o passar do tempo, se tornou tão grande que até o riacho que corria e dava de beber para Elias secou. E nós sabemos, à luz de Lucas, capítulo 4, verso 25, quando Jesus está ensinando seus discípulos, de que essa seca de Elias durou 3 anos e meio, exatamente isso que você escutou, 3 anos e meio. Por que eu estou colocando dados como esse para você agora? Simples, irmãos. Eu estou colocando esses dados porque existem crises que são muito maiores do que a nossa capacidade
capacidade de reação. É isso mesmo que eu falei. Existirão crises em nossa vida que vão superar em muito a nossa capacidade de reagir frente a elas. Vou explicar para você. 3 anos e meio de seca. Vamos conjecturar o seguinte: os primeiros 6 meses, corre aqui, estica lá, reduz um pouco, se você tem um plantel de animais, reduz um pouco aqui, vende um pouquinho lá, tenta fazer aqui, tenta fazer lá, tenta cavar um poço aqui, tenta cavar um poço lá. 1 ano de seca, muito provavelmente o seu plantel de animais praticamente já não existe se você não tiver água. Os reservatórios de água já vão se secando, porque não chove mais, não tem mais orvalho. Os rios que estavam correndo já vão secando, vão ficando cada vez menos. 2 anos de seca. Você vai negociar o quê? Você vai priorizar a sua sobrevivência. Então, o que você tem, você vai usar para sobreviver. 2 anos e meio de seca, 3 anos de seca, tudo que você tem, você já usou para sobreviver. E os outros meio ano que ainda viriam de seca, fora que tem que chover, plantar para depois colher. O que se pode fazer depois de 3 anos e meio de seca, meus irmãos? Quem é que tem capacidade de suportar ou de reagir efetivamente a 3 anos e meio de seca? Existem crises na nossa vida que superam muito a nossa capacidade de reação. E é por isso que nós precisamos de um Deus provedor. É por isso que nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós somos superados em nossa capacidade de ação, precisamos lembrar que nada supera o Senhor. Precisamos lembrar que nada é capaz de impedir ou de paralisar o Senhor Jesus. Enquanto que os nossos recursos se esvaem, os celeiros de Deus continuam sempre cheios, as medidas dos celeiros de Deus nunca diminuem, nunca. Por isso que nós precisamos de um Deus provedor, nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque existem crises em nossa vida que vão superar em muito a nossa capacidade de reação. E nesses momentos nós não teremos absolutamente mais nada a não ser o Senhor. E a única coisa que nós vamos poder fazer é esperar e crer. Esperar e crer. Sim, é só isso que nós vamos poder fazer. Porque todos os nossos outros recursos nós já vamos ter usado. Nós já vamos ter usado. No nosso ímpeto, às vezes na nossa pouca fé, às vezes na nossa ansiedade, nós não colocamos o nosso Senhor em primeiro. Nós vamos com os nossos recursos, mas existem crises em que os nossos recursos são superados. Nesses dias, eu sou apresentado de novo a uma necessidade. Eu preciso de um Deus provedor. Eu preciso de um Senhor. Eu preciso de Jesus, aquele que me dá a real providência para a minha vida e para a minha família. Elias não tinha o que fazer, ele precisava de um provedor e Deus foi o seu provedor. Deus assistiu Elias em meio a todos esses anos de seca e ele não esteve desamparado, não por causa dos recursos que tinha, mas por causa do Deus a que servia. Nós precisamos de um Deus provedor, nós precisamos de Jesus. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, versículo 2 ao 5, e também no versículo 8, 9, a provisão de Deus vem para suprir as minhas necessidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Elias é instruído a fugir de Acabe. Depois que Elias fala com Acabe, Deus diz assim: vai-te embora, Elias, vai para o leste, perto do riacho de Querite, fique ali, se esconda ali. E Elias é levado para lá. Entendeu? Primeira provisão, cuidado de Deus. Deus não permite que Acabe toque em Elias. Segunda provisão, Deus diz assim: fique aqui no riacho,
beba da água e eu vou mandar corvos lhe trazerem comida. E a Bíblia diz que os corvos traziam de manhã e de tarde pão e carne, segunda provisão. Elias não passou fome. Perceba, irmãos, que as necessidades de Elias foram saciadas, não os seus desejos. Elias não teve as suas vontades satisfeitas por Deus. Elias teve as suas necessidades. Por que eu quero salientar isso e deixar isso muito claro? Pelo menos por duas razões. Primeira delas, para que eu não me torne murmurador, desprezando a providência divina. Muitas vezes, em meio à crise, a providência divina vem para a minha necessidade. O milagre de Deus vem para suprir a minha necessidade. Mas se eu não entender que isso veio de encontro à minha necessidade, se eu continuar apenas querendo, desejando e buscando em Deus o meu luxo e a minha vontade, eu vou me tornar um murmurador. Eu vou desprezar aquela provisão que Deus me deu, porque não é aquilo que eu queria. É a velha história. O sujeito senta na mesa, segunda-feira, arroz com ovo. Ele come. Terça-feira ele senta na mesa, arroz com ovo. Ele come. Quarta-feira ele senta na mesa, arroz com ovo. Ele come menos. Quinta-feira ele senta na mesa, arroz com ovo. Ele olha para a esposa e diz: só arroz com ovo? Nós não vamos comer mais nada além de arroz com ovo. Eu não aguento mais comer arroz e ovo. Será que nessa casa não tem mais nada além de arroz e ovo? Eu não quero arroz e ovo. Deus o livre, estou cansado de comer arroz e ovo. Os nossos luxos e desejos, muitas vezes, fazem com que os nossos olhos fiquem nublados, nos impedindo de ver a providência divina e nos fazendo murmurar e nos tornarmos ingratos. Perceba, irmãos, que Elias não é levado para se esconder num hotel. Deus não instrui Elias da seguinte maneira: olha, fulano, tem que fugir de Acabe, faz o seguinte, tem um hotelzinho lá para as bandas de tal cidade, vai lá, fica lá. Tem uma piscina, tem um spa, lá tem sala de jogos, você vai, a comida é boa, você vai ficar bem. Deus não diz para Elias assim: olha Elias, faz o seguinte, vá para a casa do fulano de tal, casa boa, um fulano com muitas posses, vai receber você bem. Não, Deus diz para Elias assim: vai para o riacho, vai acampar na beira do rio. Não tinha hotel. Deus não mandou Elias para um palácio. Pastor, mas Elias era um profeta. Era um profeta. E homens de Deus muitas vezes passam por grandes provações. Elias não foi levado a um palácio, não foi levado a um rei estrangeiro e dito assim: olha, guarde de Elias, você que é rei, lhe dê tudo de bom e do melhor. Não. Deus disse assim: vá para o riacho e se esconda, acampe e fique acampado. Elias não estava num palácio, não estava numa hospedaria, não estava num hotel, mas Elias estava seguro. A necessidade de Elias não era conforto, era segurança. A necessidade de Elias não era uma cama extremamente confortável, uma piscina quentinha para molhar os pés, era a segurança de não ser pego por Acabe. O Deus provedor age nas nossas necessidades. A prioridade são as nossas necessidades, não o luxo e as vontades. Perceba que Elias não foi servido de um banquete refinado. Perceba que a comida de Elias não era diversificada. Hoje eu vou comer saladas, frutas e carnes brancas. Amanhã eu vou comer massas com peixe. No outro dia... Não. Todo santo dia o cardápio de Elias era o mesmo. Carne, pão e água. E de manhã, carne, pão e água. De meio-dia, carne, pão e água. À noite, carne, pão e água.
O cardápio de Elias não era variado, mas ele não passou fome. Elias não tinha uma tábua de frios, mas ele não passou fome. Elias não comeu churrasco 4 vezes por semana, mas ele não passou fome. O Deus provedor se preocupa e vai de encontro com as nossas necessidades, antes de sequer pensar em levar em conta os nossos luxos e vontades. O problema é que muitas vezes eu coloco os luxos e vontades na frente das necessidades e eu começo a catalogar luxos e necessidades como se fossem, luxos e vontades como se fossem necessidades, e necessariamente não são. E aí quando Deus não faz o que eu quero, ou não me dá aquilo que eu acho que é minha necessidade, mas que na verdade é só uma vontade, um luxo, eu fico murmurando. Puxa vida, não gosto dessa empresa que eu trabalho, olha o meu salário, só isso o meu salário, só isso eu recebo, trabalho há tantos anos para receber só isso. É isso que supre as suas necessidades. E eu e você deveríamos ser gratos. Isso não significa que eu não queira ter vontade de melhorar, não é isso. É que eu preciso abrir os olhos e entender a providência de Deus frente à minha necessidade e ser grato a Deus pelas necessidades supridas no meu dia a dia. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Eu estou dizendo que toda vez que eu sentar na mesa e eu ver arroz com ovo, eu preciso pegar a garfada bem cheia, colocar na boca e lá no meu espírito dizer assim: glória a Deus, arroz com ovo. Tem tanta gente que não tem nem o ovo, nem o arroz. E hoje Deus supriu a minha necessidade. Louvado seja o Senhor. Segundo motivo de que eu preciso entender que Deus supre a minha necessidade, não a minha vontade, o meu luxo. Para que entendamos que mesmo tendo o necessário, ainda podemos, pela ajuda do Senhor, ser instrumentos para abençoar outros. Pastor, esse negócio ficou muito grande, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que não importa o quanto você tenha, ainda você pode ajudar outros se você conseguir abrir os seus olhos e entender que as suas necessidades estão sendo supridas. A viúva, diz o texto que Elias é mandado por uma viúva. Toda viúva na época de Elias era pobre, era a maioria. Ser viúva naquela época basicamente era sinal de pobreza, quase que todas. E diz o texto que Elias chega lá e diz assim: mulher, você vai me dar comida? E a mulher diz assim: que é isso, rapaz? Seu um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ele diz assim: mas faça isso que Deus vai abençoar. Irmãos, eu fico imaginando que ela era uma mulher de fé, porque pense você, alguém estranho chegar na sua casa, alguém que você nunca viu, que você nunca soube o nome, e de repente lá na sua casa você ter um prato de arroz e feijão para você e para o seu filho que você ama, e só aquilo. E chega o sujeito na sua casa e diz assim: me dá metade para mim, porque Deus vai abençoar e vai ter mais. Irmãos, essa era uma mulher de fé, porque ela vai lá, faz a comida para Elias e entrega para ele. E diz o texto bíblico que a farinha não acabava e o azeite não terminava. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que mesmo tendo pouco, eu posso ser instrumento de bênção para quem tem menos ainda. Naquela altura do campeonato, a viúva tinha muito mais do que Elias. E ela foi instrumento de bênção para abençoar o profeta. E Deus abençoou os dois. Geralmente, quando eu passo por momentos de crise, eu sou tensionado a olhar somente para o meu umbigo. E eu quero tudo que eu consigo só para mim e para os meus. E eu me torno muitas vezes nesses momentos egoísta, ganancioso, avarento, sem conseguir perceber o sofrimento dos outros que estão ao meu redor. E sabe por que Deus sacia a nossa necessidade? Para nos mostrar que eu posso ajudar os outros, porque Deus tem me ajudado. Isso mesmo. E o grande desafio de toda a crise econômica que se instala em qualquer lugar do mundo é justamente esse. É o desafio da solidariedade, do companheirismo, de saber de que eu não posso pensar só em mim, no meu umbigo, porque outros também estão passando por necessidade. Então aquilo que eu tenho, posso ajudar. Por que posso ajudar? Porque há um Deus
provedor sobre a minha vida, que tem provido diariamente o que eu necessito. É por isso, irmãos, que eu posso ajudar. Quando questionaram Jesus sobre os mandamentos, ele disse que o segundo maior mandamento que existia era amar o próximo. Se você estudar a Bíblia, você sabe que amor não é apenas no âmbito das palavras, da emoção ou do intelecto. Amor é ação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Se esse versículo tivesse aí, nós estaríamos lascados, porque nada teria mudado. Mas o amor de Deus nos ensina que é ação. Deus amou o mundo e enviou Jesus. O amor de Deus provocou ação. Eu sou chamado a amar os meus irmãos, então o meu amor precisa motivar a minha ação. Nos momentos de crise, eu posso ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas que, assim como eu, têm enfrentado batalhas. Por quê? Porque Deus é o meu provedor e tem saciado as minhas necessidades diárias. Não pense, irmãos, que Deus tem compromisso com o meu e com o seu luxo. Não. Deus quer ter compromisso com as nossas necessidades, não com os nossos luxos, com as nossas necessidades, porque as nossas necessidades supridas nos levarão para muito perto dele. Os nossos luxos, quando supridos diariamente, constantemente, farão de mim e você cristãos mimados, que não aceitam dificuldades e que não aceitam de forma nenhuma nenhum tipo de reprimenda ou opressão sobre a vida. Mas o Evangelho não é assim. Terceira lição que eu queria aprender com você sobre Deus provedor, essa é muito fascinante. O provedor é mais valioso que a provisão. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Toda crise tem potencial para ficar pior do que já era. Infelizmente, essa é uma grande verdade. E eu preciso me lembrar que o meu provedor é maior do que todas as crises, é maior até mesmo do que todas as provisões. Vamos recapitular a história de Elias? Olha que interessante. Deus lhe dá uma ordem, vá ao riacho de Querite. Elias vai. E Deus diz assim, beba da água e coma do que os corvos lhe trouxerem. Elias faz isso. Num belo dia, de repente, o riacho secou. O que estava ruim ficou pior. A crise que já era grave, agora ficou ainda mais difícil. Não há água, não se tem o que tomar. Como é que se pode sobreviver? A crise de Elias ganhou um novo grau, um grau desesperador. Muitas vezes na vida isso acontece. Por quê? Porque existem crises que em determinados momentos ou circunstâncias irão piorar. E o que a gente considerava terrível vai ficar ainda mais horrível e terrível. Nesses momentos eu sou ensinado, assim como Elias, numa lição que não pode sair do meu e do seu coração. O provedor vale mais do que a provisão. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que Deus é muito maior do que a providência que Deus nos dá. Foi Deus que enviou Elias para o riacho, mas o riacho secou. E daí? E aí que o provedor abre outra porta. Quando o riacho secou, a viúva ainda tinha farinha e azeite. Quando não havia água no riacho de Querite, em Serepta, uma mulher ainda tinha farinha e azeite. Quando a porta dessa provisão se fechou, Deus já estava abrindo a porta daquela provisão. É isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Na frase do pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, um comentário fascinante, ele diz assim: precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Depender mais do provedor do que da provisão. Deixa eu ilustrar para você isso de uma maneira prática, com uma história pessoal. Quando eu saí do seminário e nós entendemos de Deus, eu e Bruna, recém-casados, que éramos para vir para Concórdia, para assumir a igreja aqui no bairro de Santo Antônio, nós tínhamos combinado um valor salarial com a igreja mãe.
E quando nós chegamos, na semana que nós chegamos, conversando com o pastor da igreja, o pastor presidente, o pastor nos chamou e disse assim, olha, não tem como pagar, nós estamos numa crise financeira e não tem dinheiro, vão receber assim picadinho. E o que a congregação deveria entrar para complementar o salário de vocês, não tem, a congregação muito pequenininha não vai dar. E irmãos, recém-casado, eu olhei para a Bruna e disse, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Mas nós entendimos que o Senhor tinha nos trazido para cá. E ela disse assim, não, nós temos o meu seguro-desemprego. A Bruna, quando saiu de Joinville, ela estava empregada, pediu demissão, então fizeram lá um acordo, ela foi demitida, na verdade, e pegou o seguro-desemprego. Era aproximadamente 700, 720 reais por mês. Irmãos, e nós vivemos alguns meses com aquele valor. Eu não me lembro certo quantos meses nós vivemos. Mas eu lembro que no último mês, quando nós fomos no banco, o banco era a Caixa Econômica, eu lembro disso ainda hoje. Nós chegamos na caixa, pegamos aquele valor e daquele valor ainda nós separávamos o dízimo e oferta. Porque pastor é dizimista e ofertante, glória a Deus por isso. E o que sobrava nós vivíamos, pagávamos luz, água, comida e era só o que dava, não tinha conforto, não tinha nada, sobreviver. E eu lembro que naquele dia nós pegamos aquele valorzinho muito pequeno e eu pensei comigo, eu disse assim, tudo bem, mas e o mês que vem? É a última vez que vai entrar esse valor e o mês que vem. E à noite, quando eu estava em casa, tocou o celular. E onde eu morava, aqui em Santo Antônio, hoje melhorou, mas há 9 anos atrás era muito ruim a cobertura de sinal. Eu lembro que o celular ficava em cima da janela da cozinha, em cima da pia. E você tinha que se debruçar sobre a pia e atender. Se você mexesse muito, caía a rede, não falava com ninguém. E eu lembro que tocou o celular e eu fui na janela e eu atendi, era alguém que eu não conhecia. Uma moça, e a moça disse assim, você que é o pastor Cristiano? Eu disse, sou. Ela falou, olha, nós somos aqui da igreja tal e nós estamos abrindo um curso de teologia. E nós sabemos que você é formado em tal seminário e gostaríamos de saber se você tem interesse em dar aula. Eu disse, com certeza. Eu disse, com certeza tenho interesse. Ela disse, então vamos ter uma reunião, tal dia, você pode vir? Eu disse, vou. Fui lá, conversei com eles e tal. E quando eles falaram, irmãos, que eles precisavam de um professor que desse várias aulas, eu disse assim, deixa comigo. Eu dou todas, se vocês quiserem, todas as aulas que tiver. E naquele dia nós acertamos os valores das aulas. Eu não lembro exatamente os valores, mas eu sei que chegava muito perto ao que nós ganhávamos. E com aquele valor das aulas nós conseguimos sobreviver por mais alguns meses, até que veio outra provisão de Deus. Quando uma porta de provisão se fecha, o provedor, que é mais importante que a provisão, já está abrindo outra. É isso que esse texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando que nós não podemos valorizar mais a providência do que o provedor. Sabe o que o texto está dizendo, irmãos? De uma forma bem curta, não grossa, mas curta. O texto está dizendo o seguinte, eu nunca posso chegar e pensar o seguinte, é o meu trabalho que põe comida nessa mesa. Ah, o meu trabalho, a minha empresa, o meu negócio, é o meu trabalho. Aquilo é providência, pode ser que um dia vá à falência, pode ser que um dia você seja demitido. Isso não significa que você vai ficar sem o que você precisa para sobreviver, porque o provedor que está acima do seu trabalho, se essa porta fechar, abrirá outra. E na nossa vida nós precisamos aprender a depender e a valorizar mais o provedor do que a providência. Quarto, irmãos, quarto e último, ensino sobre o Deus provedor. O provedor é um operador de milagres. A história que nós lemos, toda ela é uma grande demonstração de milagre. Primeiro, irmãos, os corvos trazem pão e carne. Corvo trazendo comida todo dia, irmão. Isso é milagre, milagre. Segundo, uma viúva pobre para alimentar um sujeito. Isso é milagre. Terceiro, um pote de farinha que não acaba a farinha. Uma botija de azeite que não acaba o azeite. E a Bíblia faz questão de dizer, por muitos dias foi assim. Esse texto todo é uma prova
do milagre de Deus. O Deus provedor é aquele que opera milagres para trazer a providência para nós, se necessário for. As preocupações que incomodam tanto o nosso coração se tornam tão pequenas quando nós nos lembramos da grandeza e do poder de Deus, dos milagres que se multiplicam sobre a nossa vida todos os dias, das grandes intervenções do Senhor em nossa vida, dos momentos de maior angústia e necessidade, quando Deus veio em nosso socorro. O Deus provedor é o Deus que faz milagres, sim, e se preciso for, vai ocorrer na minha e na sua vida também. Também. Ele é o Deus provedor. E o provedor faz milagres. Ele é Deus e não qualquer Deus. Ele é Senhor, o meu provedor, o seu provedor. Acredite que se preciso for, o milagre sobrenatural acontecerá para que o alimento, a providência, a provisão recaia sobre a sua vida, sobre as necessidades que você tem. Apenas continue buscando. Firme seu passo diante do Senhor. Vá aos pés do Senhor e aguarde, porque Ele prometeu olhar pela minha e pela sua vida e cuidar de mim e de você. Ele é o provedor que faz milagres. E eu gostaria de ilustrar isso lendo duas histórias desse livro aqui, Heróis da Fé. Esse é um dos livros que eu mais gosto de ler, irmãos. Quando eu estou assim, um pouco abatido, eu gosto muito de ler esse livro, porque ele traz a história de homens que foram tremendamente usados por Deus e o que Deus fez na vida deles. Tem um em especial que sempre me chamou a atenção. O nome dele é George Miller. Esse homem é impressionante. Um homem de fé. E ele é inglês, era inglês, e ele construiu vários orfanatos na Inglaterra, no século XVIII, para receber órfãos. Os orfanatos que ele construiu abrigavam milhares de órfãos, milhares. E a postura dele era muito interessante, porque ele nunca aceitou salário, ele sempre quis viver pela fé. Então ele tinha um acordo com Deus. Ele jamais pediria a homem nenhum centavo que fosse para a vida dele, para a sua família, nem para o orfanato. Sempre quando ele precisava de dinheiro, ele ia aos pés de Deus em oração. Eu queria ler com você duas histórias, dois relatos verdadeiros da história desse homem, para que eu e você nos lembremos que o nosso provedor é o Deus que opera milagres. Certo dia, quando só restava 8 shillings, Miller pediu ao Senhor que lhe desse dinheiro. Esperou muitas horas sem qualquer resposta. Então chegou uma senhora e perguntou: "O irmão precisa de dinheiro?" Isso foi para ele uma grande prova de fé. Entretanto, o pastor respondeu: "Minha irmã, eu disse aos irmãos, quando abandonei meu salário, que só informaria ao Senhor a respeito de minhas necessidades. Mas, respondeu a senhora, ele me disse que eu lhe desse isto, e colocou 42 shillings na mão do pregador." E agora um relato com relação aos orfanatos que George Miller administrava. Nesses dias, desculpa, irmãos, página errada. Certa vez, o Dr. A.T. Pierson foi hóspede de George Miller no seu orfanato. Uma noite, depois que todos se deitaram, George Miller o chamou para orar, dizendo que não havia coisa alguma em casa para comer. O Dr. Pierson quis lembrar-lhe que o comércio estava fechado, mas George Miller bem sabia disso.
Depois da oração, deitaram-se, dormiram e, ao amanhecer, a alimentação já estava suprida e em abundância para 2.000 crianças. Nem o Dr. Pearson, nem George Miller chegaram a saber como a alimentação foi suprida. A história foi contada naquela manhã ao Sr. Simon Short, sobre a promessa de guardá-la em segredo até o dia da morte do benfeitor. O Senhor despertara essa pessoa do sono à noite e mandara que levasse alimentos suficientes para suprir o orfanato durante 1 mês. E isso sem a pessoa saber coisa alguma da oração de George Miller e do Dr. Pearson. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus provedor que está sobre a minha vida e sobre a sua. O Deus que opera milagres. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão angustiadas e preocupadas com o que vai acontecer no restante desse ano. Muitas pessoas estão preocupadas com os seus negócios, com os seus empregos. E é natural que estejam assim, nós somos humanos e somos fracos. Mas nós precisamos lembrar para o nosso coração angustiado e para a nossa mente preocupada que há sobre nós um Deus provedor. Nós precisamos lembrar a nossa mente, ao nosso coração todos os dias que nós servimos a um Deus provedor que opera milagres, a um Deus que olha pela nossa vida, a um Deus que vale muito mais que a provisão, a um Deus que é soberano, a um Deus que nos guarda, a um Deus que está conosco, a um Deus que olha por nós, a um Deus que está com a mão estendida para nos socorrer. Nesses dias que estamos vivendo e que virão, são dias de aquecermos o nosso coração com a certeza de que Deus está olhando por nós. Temos uma batalha pela frente e não é a batalha das finanças ou da saúde. É a batalha da dúvida, da incerteza contra descansar em Deus. A Bíblia diz que eu posso descansar em Deus porque Ele tem cuidado de mim. Jesus disse que eu devo colocar sobre Ele os meus fardos e pegar dele a paz. Há um Deus provedor que tem olhado pela sua vida. Ele sempre olhou e continuará olhando. O Senhor irá suprir as suas necessidades, as necessidades da sua família. Se preciso for, fará milagres como esse que lemos na vida desse homem, que foi um exemplo de fé. Vá a Ele. Há uma promessa de Deus. Jesus prometeu que se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele mesmo iria se encarregar de cuidar de todas as outras coisas da nossa vida. Há uma promessa. Confie, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Há um Deus provedor sobre a minha vida, sobre a sua vida. E o nosso Deus provedor é Deus que faz milagres. Eu gostaria de orar por você. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria orar pelo seu coração, pela sua mente, para que você pudesse descansar em Deus, sabendo de que a providência virá. Ainda que a gente não saiba de onde, talvez, ainda que a gente ache muito estranho, mas a providência virá, porque nós servimos a um Deus provedor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por quem o Senhor é. Nós servimos ao Senhor não pelo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Nós servimos ao Senhor por quem o Senhor é. Tu és o Deus vivo, eterno, sublime, poderoso. Tu és o Salvador, Tu és o Cristo Todo-Poderoso, Pai. E nesse momento a nossa oração, ó Deus, a minha oração, é pedir para que o Senhor nos ajude, para que a angústia, as dúvidas não dominem o nosso coração. Dá-nos paz, Senhor, a Tua paz. Dá-nos a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Nos faz perceber isso, Senhor. Nos faz perceber
o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua graça. Olha, Senhor, por cada família que está assistindo. Guarda as necessidades de cada um, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa. E eu peço que o Senhor entre com grande providência na vida de cada família, Deus, que está nos assistindo. O Senhor é o Deus que guarda os Teus filhos. Os Teus olhos estão sobre as nossas vidas e a Tua mão também. O Senhor nos deu o Teu Espírito. O Senhor tem nos guardado. Te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Abençoe você e a sua família. Que o Senhor te dê a graça. Que você tenha uma excelente semana. Que Deus guarde a nossa nação. Que Deus guarde esse planeta. Que o Evangelho do Senhor continue avançando. E que você descanse, sabendo que o Senhor está olhando por você. Um abraço. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.